Realizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio revelou que pessoas que estão na terceira idade, aquelas que têm 60 anos ou mais, estão cada vez mais conectadas à internet. A pesquisa mostrou também que, de forma geral, os brasileiros e as brasileiras de todas as idades, de todas as faixas etárias, passaram a ter mais acesso à internet. E é sobre inclusão que agora a gente conversa com quem entende do assunto. Fala o especialista. Educação. Maria do Carmo, especialista em educação. Bom dia, boa semana. Muito obrigado por conversar com a gente. Como vai? Bom dia, Rick, bom dia a todos. Uma ótima semana e um início promissor. E vamos aí. Amém, é isso aí. Bom, pesquisas mostraram que os idosos, hein, estão cada vez mais conectados à internet, estão ali no celularzinho, mexendo e enviando e fazendo vídeo e tudo mais. Agora, por que a inclusão dos idosos no mundo digital? Por quê? Qual a finalidade? Hoje a população mundial, né, ela tem um contingente enorme de idosos. Já vista controle de natalidade feito aí no passado, né, famílias menores. Então, no Brasil, a população de idosos, que em 2018 era de 28 milhões, tem uma previsão de chegar em 2030 a 38 milhões de pessoas. Então, é um contingente realmente que não pode ser desprezado ou ignorado. E, na verdade, assim, hoje essa questão do idoso, ela até vai se modificando um pouco com os aumentos das perspectivas de vida, novos tratamentos. Hoje já se tem aí expectativas de vida maiores e isso vai aumentando o contingente de idosos, né? Então, assim, ensinar os idosos tecnologias não é mais um hobby, é uma necessidade que se impõe. Haja vista o enorme contingente e realmente o avanço das tecnologias, não só da internet, ela propicia essa busca pelas pessoas de usarem smartphones, TVs. Hoje as TVs são inteligentes, né, tudo integrado, então é necessário sim que se tenha essa conscientização de que os idosos, diferentemente das crianças que já nascem com o celular na mão e já começam a ter essa familiaridade, eles precisam de ter uma educação nesse sentido. Alguém que os ensine a usar e, vamos dizer assim, usufruir de todos os benefícios que a tecnologia traz para a vida das pessoas. Muito interessante isso, hein? Agora, qual é o papel da tecnologia na a chamada tecnologia assistiva? Então, a tecnologia assistiva, a TA, né, como chama, né, porque tem a tecnologia de informação, que é TI, enfim, ela é um termo novo que ela é utilizado para identificar os recursos que contribuem para proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiências. Ou seja, veja bem, não é só o uso da tecnologia por pessoas que têm todas as habilidades, mas se para essas pessoas que são tidas que não têm deficiência alguma. A tecnologia torna a vida mais fácil. Para as pessoas com deficiência, ela torna a vida, torna as coisas possíveis. Você pode saber, um computador hoje que é para cegos, ele tem audiovox, ele tem a possibilidade de um surdo, ele tem legendas, enfim. A pessoa com qualquer tipo de deficiência, ela pode utilizar e se beneficiar desse tipo de tecnologia, inclusive com implantes cocleares, né? São é, tecnologias mais sofisticadas, mas que realmente precisam ser demandadas para que esse custo barateie. Tudo que é pouco utilizado, ele é caro. Então, hoje, algumas pessoas elas ficam à margem disso. A gente acha que tem um exemplo que todo mundo conhece, do Steve Hawking, né, que ele viveu a vida inteira dele preso a uma cadeira que era totalmente computadorizada, que permitia a ele, mesmo portador de uma deficiência gravíssima, se comunicar com o mundo. Então, isso é ter tecnologia assistiva. Entendo.
Bom, Maria do Carmo, como é que faz essa inserção da terceira idade no meio digital? É algo fácil, é algo difícil? Porque celulares, vamos lá. Se tiver um celular com o teclado não, com os números e as letrinhas grandões, né? São poucos. Se tiver um teclado diferenciado também para teclado do computador, para o senhor e a senhora, aquela pessoa que tem uma certa dificuldade em enxergar aquelas letrinhas, também é diferente. Precisa mudar muita coisa para que haja essa inserção ou do jeito que está, pode ser feito? Então, as políticas públicas, elas são necessárias, não tenha dúvida, né? Centros de assistência a idosos, como a exemplo do que tínhamos aqui em Manaus, na Aparecida, o Centro de Convivência, ele tinha cursos de informática básica para idosos, porque o idoso, geralmente, que não teve essa familiaridade, ele tem dificuldade. E ainda mais, alguns idosos têm resistência. Ah, eu não quero saber disso. Gente, isso é bobagem, porque, na verdade, tudo é difícil até que você comece a utilizar. Então, assim, realmente, hoje, eu penso que os celulares eles estão cada dia mais práticos, estão mais intuitivos, inclusive com a possibilidade de você usar a voz para fazer com que ele funcione, né? Há vários de celulares. Então, assim, tudo o que você usa muito e demanda muito, o preço vai caindo. Você imagina que há 20, 30 anos, 30 eu acho, que quando os celulares surgiram, eles eram objetos de uso de pouquíssimas pessoas. Eu diria assim, contava nos dedos quem podia ter um aparelho celular. Hoje em dia, sabe-se que há mais celulares por pessoa do que habitantes, inclusive. Então, é realmente uma questão de uso, de demanda, para que os idosos possam utilizar. E nós estamos falando assim de idosos atuais que hoje convivem com netos que já sabem disso. Então, assim, a família do idoso ela pode colaborar, né? Ela pode ensinar, ter paciência, porque realmente não é fácil, às vezes, para algumas pessoas que têm mais habilidades, têm curiosidade, elas vão ter mais facilidade, mas a grande maioria não. Então, assim, ter cursos de informática básica, eu acho que seria uma questão assim de necessidade de responsabilidade social mesmo. Exato, muito importante essa questão que a senhora coloca da oferta de cursos básicos de informática. O idoso, nós sabemos, o idoso e a idosa, eles não têm condição de pegar dinheiro e ficar gastando por aí. O jovem, ele pega o seu dinheiro do salário, uma boa parte deles, e gasta com o que ele bem entende, mas o idoso não, ele tem que comprar o remédio, que é caro, ele tem que pagar as contas da casa, que não são baratas, né? Então, esses cursos gratuitos seriam muito importantes, sim, bem lembrado pela senhora. Agora, Maria do Carmo, isso pode ajudar na inserção ou na manutenção dos idosos no mercado do trabalho? Eu me refiro àquele idoso que está antenado, né, nas plataformas digitais. E aí o mercado de trabalho, percebendo isso, pode contratá-lo novamente? O que você pensa sobre isso? Olha, eu não tenho dúvida, eu acho que os idosos, eles são uma mão de obra importantíssima, valiosíssima, e aqui no Brasil ainda há uma certa resistência, mas fora do Brasil já se percebe isso como uma absolutamente natural. O idoso tem uma experiência imensa de vida e de trabalho e de responsabilidade, então ele é uma mão de obra importantíssima e valiosíssima. Por isso, eu penso que há sim necessidade de que ele se atualize, né, busque cursos gratuitos aqui no estado do Amazonas, deve ter, por exemplo, na faculdade a gente sempre oferta cursos gratuitos. Então, assim, é importante que o idoso ele esteja preparado para essas exigências do dia a dia, porque a experiência, ele tem capacidade laborativa também, então eu acho que é uma mão de obra valiosa e que precisa ser valorizada pela sociedade como um todo. Bom, e em relação aos serviços poderem ser acessados pela internet, inclusive a educação, Maria do Carmo, essa inclusão garante maior independência para os idosos? Sim, educação sempre, né? Educação ela garante para todos, não só para os idosos, mas também para eles. E eu gosto de falar isso, eu até me incluo, porque eu sou, né, tecnicamente, eu estou na faixa dos idosos, então, assim, você tem que se adaptar, estudar sempre, ler muito, buscar cursos, não ter medo de aprender.
né? O cérebro ele está preparado para isso, ele foi construído para isso, então ele tem que ser usado, ele tem que ser trabalhado. Os idosos devem procurar, sim, não parar, né? Não parar jamais. Quando você, aliás, o envelhecimento está provado. Ele acontece quando você para de trabalhar a mente, porque é ela que comanda o resto do corpo. Então, você trabalhando a sua mente, pode ter certeza que você vai ter uma mente ativa, você vai ter uma vida ativa, você vai ter longevidade. Busque cursos, busque essa inclusão, ela gera, inclusive, maior independência para o idoso. É o idoso que vive no. Ele aprende a conversar com todas as faixas etárias, ele não pode se limitar a um segmento e dizer, não, acabou. Não, não existe isso. Né? Enquanto você está vivo e produtivo, você tem que ir em frente. E as aulas online, hein? Foram necessárias, né, diante de tantas restrições por conta da pandemia. Na sua avaliação, Maria do Carmo, esse público conseguiu fazer uma boa adaptação ou ainda falta instrução ou algo mais? Não, olha, nós tivemos assim um ótimo resultado. Houve alguma resistência? Houve, mas não só por parte de idosos. Os jovens também às vezes têm dificuldade. Mas infelizmente foi assim houve uma necessidade de você se adaptar. Não é, vamos dizer assim, o necessário. Hoje não há como dispensar as aulas online, principalmente para a segurança das pessoas, principalmente para a segurança dos idosos. E agora, com o retorno às aulas presenciais, nós vamos fazer aí um sistema híbrido, isso vai ser uma constante na vida das pessoas que estudam, que se aprimoram. Os cursos online eles vão ter um crescimento, os ensinos à distância, e aí a pessoa adaptada ela pode realizar sonhos e realizar coisas que ela normalmente não teria tempo ou oportunidade de fazer por conta da distância. Eu tenho assim exemplos fantásticos de pessoas que aprenderam, inclusive, uma nova atividade por meio de cursos online. Então, assim, eu acho que o ensino à distância, as atividades online, elas vieram para ficar, é uma realidade que nós vamos conviver, e eu acho que daqui a pouco isso será normal na vida de qualquer pessoa, e, enfim, eu acho que agora, com a internet, a demanda pela busca desses cursos online vai fazer com que os poderes públicos busquem fornecer internet aí gratuita, internet de alta velocidade, enfim, agora é aprimorar o que a gente tem. Vários países já têm nas suas ruas hotspots, né, as internets gratuitas para as pessoas correrem no dia a dia e estarem ali de frente com a tecnologia sem problema. Eu acho que isso vai ser uma dinâmica que terá que ser implementada aqui no nosso estado, em qualquer lugar do país, que é a busca por melhoria na qualidade da internet, que esse realmente é, de fato, o grande problema para ajudar as pessoas aí na comunicação com o resto do mundo. Esse é um problema muito sério mesmo. Eu Muito. ouço há mais de 15 anos, ó, Marco, é legal da internet, uma coisa. Aí, na época da campanha, o que tem de candidato, dando solução para esse problema, mas não é algo que está naquele gibi que ninguém mais fala, não, mas eu continuo falando que eu leio gibi também, até para rir um pouco, né? E aí a gente vê um Verdade. monte de proposta, termina a eleição, a internet parece que até piora. Esse é que é o fato. Enquanto isso, propagandas e mais propagandas das empresas de telecomunicações oferecendo plano isso, plano aquilo, fibra disso, fibra daquilo. Você vai, contrata um pacote desse. Não é bem assim na prática, não é. Não sei se a senhora concorda com o que eu estou dizendo. O fato é que Somos precisa campeões de melhorar a reclamação, né? internet. É. Eu acho que realmente isso daí tem que melhorar bastante, porque vai ser necessário e, aliás, indispensável. Então, assim, é a partir da reclamação das pessoas que as coisas vão melhorando. E promessa, né, gente? A gente tem que cobrar dos nossos políticos aí para que eles realmente cumpram aquilo que prometem, né? Enfim. É. Bom, Maria do Carmo, e em relação a
desigualdade, que é um problema no nosso país, né? Desigualdade, falta de dinheiro, uma série de coisas. Tu achas que esses fatores, como a desigualdade social, podem afastar os idosos do meio digital, hein? Sim, não tenha dúvida. A desigualdade ela afasta não só os idosos, mas as pessoas que não têm acesso, vamos dizer assim, a uma educação de qualidade. Começa tudo daí, né? Não tem acesso à educação, você não aprende a cobrar, você não aprende quais são os seus direitos, você vai ficando à margem da sociedade. E aí você vai se acomodando e vai ficando refém das promessas vazias, né? Então, assim, você vê que no país existem cerca de 82% são escolas privadas e 73% das escolas públicas elas têm acesso à internet, né? Isso daí no meio rural já cai pela metade. Ou seja, isso significa, eu falo meio rural e eu falo aqui para o nosso interior, né? O nosso interior ele segue essa lógica também. Então, aí o que, que acontece? Tem lugar que não tem acesso à internet de qualidade, aliás, não tem acesso nenhum à internet, isso a gente pode constatar, a FAMetro constata com muita regularidade, a gente tem sempre que estar comprando links de internet dedicada que não chegam para a população. Então, isso daí aumenta a desigualdade, sem sombra de dúvida, porque como a gente sempre fala aqui, conhecimento é poder. Então, a pessoa que não vai se adaptando às modernidades, às necessidades do dia a dia e às funcionalidades e às facilidades que a internet traz, ela vai ficando para trás, não tenha dúvida, e isso é muito ruim. Isso daí é até, eu diria, cruel com as pessoas, né? A gente deveria lutar exatamente por isso, para melhorar essa parte da a oportunidade para que as pessoas possam traçar o seu caminho, a sua vida, realizar seus projetos de vida. Sem isso, elas não conseguem, elas não avançam, né? Não adianta você ter a vontade, você não ter o meio e a oportunidade. Bom, o acesso à internet, ele, na sua avaliação, se limita às redes sociais ou não? Vai muito além. Não, ele vai muito além, né? Ele não é só rede social, muito pelo contrário, eu acho que a rede social é o menos básico. É realmente uma oportunidade, a internet é uma oportunidade incrível de busca de conhecimento e de oferta de serviços, enfim. Hoje, quem é que. Você não deveria nem ir ao banco mais, né? Você deveria trabalhar totalmente online. Então, é, fazer suas compras de passagem. Hoje a internet tem aí um cabedal de oportunidades gigantescos, não só para o dia a dia, mas também para aqueles que querem trabalhar em casa, estudar, enfim. Eu conheço pessoas que montaram lojas online e vivem disso hoje. Então, a internet ela possibilitou uma gama de serviços imensa. Nós temos visto aí que no futuro talvez as lojas físicas desapareçam e elas passem a ser apenas um centro de convivência onde a pessoa vai passear, mas não necessariamente para comprar, né? Então, a Amazon é um bom exemplo. Hoje você compra tudo e tem mais com um serviço infinitamente melhor do que aquele que é fornecido por. Nós lembramos, ó, a gente está conversando sobre a importância de o idoso estar conectado. Dois, E na hora que a isso, gente está conectado. falando com a nossa entrevistada, que é a Maria do Carmo, ela falava, explicava muito bem os assuntos quando caiu a conexão. Quer dizer, a gente falava pouco sobre esse problema. Na prática, a gente percebeu isso. Ô, Maria do Carmo, você ainda está conosco aí? Então, voltou. Eu nem percebi que eu estava sem É, caiu internet, aqui, realmente travou, tinha ficou aquele caído, negócio caído. travado, depois saiu totalmente do ar. Mas eu achei muito interessante que você falava que talvez em um determinado tempo, as lojas que hoje nós conhecemos, elas nem existam mais, não é? Que elas sejam até um ponto de encontro, algo assim. Eu diria até também um ponto de retirada dos produtos comprados pela internet, aquele ponto que tem aquela, só para fazer entrega mesmo, algo assim. Isso, exatamente. Isso daí, e assim, isso não deve ser visto como nada, porque geralmente há aquele movimento, vai ser, vamos perder empregos. Não, muito pelo contrário, eu acho que o mercado ele é
dinâmico, ele vai se dirigir para outros serviços, outro tipo de mão de obra. Por isso a importância das pessoas estarem permanentemente aprimorando os seus conhecimentos para estarem, vamos usar o termo, conectadas com a demanda do mercado, com as perspectivas do futuro. Isso é muito importante. Não Agora, pode descansar. Maria do Carmo, e as instituições, hein? Elas podem ajudar nesse processo? Já estão ajudando nesse processo ou não? Então, eu vou falar pela FAMetro. Nós fizemos um aporte na tecnologia de valor bem significativo, mas ainda é insignificante diante das necessidades. Infelizmente, ainda é muito caro, é de difícil acesso, essas, esses custos eles só vão caindo à medida que a demanda vai aumentando. Então, eu acredito que agora, daqui para frente, com a demanda por esse tipo de serviço, nós vamos ter um aumento, né, na oferta e, consequentemente, vamos poder ofertar aos nossos alunos, aos nossos docentes também, né, esse uso das tecnologias. A ideia é que no futuro a gente possa ter aí, vamos dizer assim, a baixíssimo custo, a possibilidade do uso de tecnologias digitais para facilitar a nossa vida. Isso é fantástico. Eu sou apaixonada por isso. Então, assim, é por isso que eu falo, os idosos têm que correr atrás, né, estarem olhando aí o tempo todo, porque isso é muito interessante, muito bom mesmo. É isso. Maria do Carmo, é especialista em educação, iniciando a semana falando de um tema que é importante, a inclusão da terceira idade no mundo digital, o papel das instituições também nesse processo, sem esquecer do problema que ainda é a internet aqui no nosso país. Um amigo meu É viajou para o verdade. Japão há um tempo aí, já está com uns mais ou 3 ou 4 anos, mais ou menos, que ele foi para lá, e de lá ele me ligou e disse assim, cara, eu consigo baixar um filme em 2, 3 minutos aqui no Japão. Um filme. E aí no Brasil, hein, Patrick? Como é que tá? Eu digo, eu continuo tentando baixar um simples vídeo de 1 minuto, dois, e é uma dificuldade. Isso 4 minutos, 4 anos atrás. Imagina, melhorou baixar um vídeo de lá para cá, mas ainda tá muito problema, né? É Obrigado, Maria do verdade. Carmo. Eu é que agradeço. Você quer complementar mais alguma coisa? Então, isso aí que você falou do Japão. Há 10 anos, eu tive a oportunidade de fazer a minha pesquisa de mestrado na Itália e lá já tinha internet gratuita nas ruas. Então, deve estar melhor hoje, né? Por que que aqui no Brasil a gente ainda não tem esse tipo de serviço? Ou melhor, quando tem é restrito a áreas privadas de shoppings, enfim. Então, os governantes eles poderiam, né, começar a facilitar a inclusão digital, ofertando internet gratuita para o povo do Amazonas aí, nas ruas e no interior. É isso. Mais uma vez, obrigado e boa semana, Maria do Carmo.